criar o presépio, Francisco de Assis une o que está no céu, o que está na terra, mas o que está no seu coração e o que está dentro das realidades físicas e em todas as celebrações. Ele aproxima a natividade da Eucaristia, esse encontro diário de carne e espírito. A matéria é totalmente transformada. Por isso, ele diz, eis que diariamente ele se humilha como quando veio do trono real ao útero da Virgem. Diariamente ele desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Isso está na Admoestação 1, versículos 16 a 18. Então, presépio e Eucaristia são presenças reais. Embora a Eucaristia e Paixão sejam as maiores evocações de presença salvífica, Francisco começa a argumentar pela encarnação. Por isso diz na compilação de Assis, pois o bem-aventurado Francisco tinha mais reverência pelo Natal do que por nenhuma outra solenidade do Senhor, porque, embora em outras solenidades o Senhor tenha operado a nossa salvação, todavia, por ter nascido como nós e para nós, como dizia o bem-aventurado Francisco, era necessário que fôssemos salvos. Por esta razão, queria que nesse dia todo cristão exultasse no Senhor, por amor daquele que se entregou a si mesmo. Então, todo homem fosse generoso com alegria, não somente para com os pobres, mas também para com os animais e com todas as aves. Isso está na compilação de Assis, capítulo 14, versículos 7 a 8. Então, pela representação do presépio, Francisco cria um lugar para ser um memorial da encarnação. Cena viva. Grécio é um espaço memorial. A encarnação leva à conversão. O presépio representa uma postura de vida que não fica indiferente. Gera convertidos. Olhar o presépio é mudar algo dentro de si. O lugar evoca transformações. Vendo, pois, o bem-aventurado Francisco, que aquele limitério dos irmãos em Grécio era honesto e pobre, e que os homens daquela vila, embora fossem pobrezinhos e simples, agradavam mais ao bem-aventurado Francisco que outros daquela província. Por isso, muitas vezes, ele descansava e morava nesse eremitério. E, mormente, porque havia lá uma cela pobrezinha, que era muito afastada em qual canto o pai Francisco ficava. Por isso, pelo exemplo e pregação, a sua pregação e de seus irmãos, muitos deles entraram na ordem dos frades, com a graça do Senhor. E muitas mulheres conservaram a sua pureza de coração, permanecendo em suas casas, vestidas com vestes religiosas. E, embora cada uma permanecesse em sua casa, vivia honestamente em vida comum e afligiam seu corpo com jejum e oração, de maneira que o modo de vida delas parecia aos homens e aos irmãos não ser um modo de vida entre os seculares e seus consanguíneos, mas entre pessoas santas e religiosas que por longo tempo haviam servido ao Senhor, ainda que não fossem jovens e muito simples. Por isso, muitas vezes, o bem-aventurado Francisco dizia com alegria entre os irmãos sobre homens e mulheres daquela vila: